Será que realmente nós precisamos de proteção espiritual? Será que realmente eu tenho que me proteger? Como saber se você está respondendo a uma influência espiritual? Como lidar com este ataque sem contra-atacar, sem se defender ou se proteger? Muito da nossa qualidade, tanto da qualidade da nossa vida física ou material, sofre um impacto das nossas ações e reações espirituais. Bem-vindos a todos, tudo bem com vocês? Como está o seu estado interior? Espero que você esteja leve, esteja elevado para mais uma live, mais uma discussão, mais uma reflexão sobre temas tão importantes, tão pertinentes. O nosso tema de hoje tem muito a ver com as nossas interações espirituais. Então nós vamos falar sobre proteção espiritual. Será que realmente nós precisamos de proteção espiritual? Esse é o tema que nós iremos refletir hoje. Será que você precisa se proteger espiritualmente ou não, não é? O que eu iria apresentar e propor hoje é algo bem disruptivo e talvez contrarie muito daquilo que você acredita e acabou tomando como uma certeza. Então muito do que eu vou explicar tem a ver com as minhas próprias experiências, as minhas observações, e me fez mudar muito a minha abordagem quando se fala de proteção espiritual. Então, o que é importante é manter a mente aberta e ouvir com atenção. Como disse o Stephen Richard Covey, o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a maioria de nós não ouve com a intenção de entender. Nós ouvimos com a intenção de responder. E muitas vezes, quando nós estamos ouvindo algo que contraria o nosso ponto de vista, nós temos uma inclinação, nós temos uma tendência ou de negar, ou de nos distrair, ou de projetar os nossos preconceitos, ou seja, os conceitos prévios que nós temos, para enquadrar aquilo dentro de uma forma que se torne palatável para o seu intelecto. Portanto, saber ouvir é uma arte, principalmente quando você está diante de um ponto de vista novo ou de um ângulo que você talvez não tinha ainda prestado atenção. Como o assunto de hoje ele enfoca, não é, a nossa natureza espiritual, então é muito importante estabelecer alguns pressupostos. Então, lembrando que o que eu vou apresentar aqui hoje como uma reflexão, como uma análise desse assunto, é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Se o meu ponto de vista chocar com o seu ponto de vista, tudo bem. Viver de forma lúcida é respeitar os outros pontos de vista, por mais que aquele ponto de vista colida com o meu. E o meu papel aqui, como vocês bem sabem, é fornecer subsídio para que você expanda a sua consciência, para que você amplie a sua percepção de mundo, para melhorar a sua manifestação. E o que eu vou apresentar e discutir com vocês, eu vou colocar como uma teoria, uma hipótese bem plausível, né? Por mais que eu tenha verificado e constatado isso na minha prática, eu não posso colocar isso como uma verdade absoluta para você. Então, acolha como um ponto de vista, né? É um novo ponto de vista. Então, os dois pressupostos que eu preciso estabelecer aqui com vocês primeiro, nós somos seres essencialmente espirituais, portanto, somos espíritos o tempo todo e logo estamos interagindo espiritualmente o tempo todo. E o outro pressuposto é entender que a vida não é uma condição exclusiva da fisicalidade. A vida, na verdade, ela é uma condição, sobretudo, espiritual.
Ou seja, nós iremos continuar vivos mesmo após termos abandonado a fisicalidade, abandonado os nossos corpos, abandonado essa experiência física. Então é muito importante considerar esse pressuposto de que a vida é uma condição espiritual. Então eu parto da premissa de que a transexistência, a vida além da matéria, a vida além da morte, que na verdade não é morte, é vida além da vida, é um ponto pacífico entre nós e de que iremos persistir além do corpo físico. Então esse é o nosso ponto de partida. Sendo assim, é importante lembrar que mesmo estando temporariamente vinculados a um corpo, nós ainda assim somos seres essencialmente espirituais. Portanto, nós estamos agindo espiritualmente o tempo todo. Muito da nossa qualidade, tanto da qualidade da nossa vida física ou material, sofre um impacto das nossas ações e reações espirituais. Na grande maioria das vezes, nós não nos damos conta das interações espirituais, mas nós estamos sofrendo as consequências delas no nosso dia a dia. Elas podem mudar, por exemplo, o nosso estado moral, podem matizar as nossas escolhas, podem bloquear as nossas vidas e podem nos prender, principalmente em ciclos de repetições de experiências, porque estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados espiritualmente. Nós estamos temporariamente vinculados numa estrutura, numa interface que seria este veículo físico, e o veículo físico ele tem uma característica que é a de atenuar, a de reduzir a nossa intensidade espiritual. Ou seja, você sofre uma certa contenção em se expressar espiritualmente, não é? Por meio do corpo, e você também sofre uma certa redução da sua sensibilidade espiritual em relação ao que você está captando espiritualmente, não é? Então, da mesma forma que você está reduzido na sua intensidade espiritualmente, você também está reduzido em termos de sensibilidade espiritual. Portanto, muita coisa que você está sentindo são reações espirituais que se convertem em impactos emocionais a partir de influências espirituais, seja de alguém que também está no físico, uma pessoa que está pensando em você, que está emitindo alguma coisa, seja esta coisa positiva ou não, seja uma pessoa sem corpo, ou seja, um espírito desencarnado. Então essas interações espirituais, elas estão acontecendo o tempo todo. E na maior parte das vezes, quando eu observo as pessoas, quando eu interajo com as pessoas em consultório, etc., as pessoas não percebem que muito dos sintomas que elas estão sentindo, seja sintomas físicos, sejam sintomas emocionais, são resultados de influências espirituais que elas estão sofrendo. E isso faz parte. Eu estou fazendo essa introdução para contextualizar o assunto, para então entrarmos na questão da proteção espiritual, né? Então o que eu estou levantando como reflexão agora é: se nós estamos o tempo todo sofrendo influências espirituais, será que nós temos que nos proteger dessas influências ou não? Essa é a minha pergunta, é a pergunta desta live. E eu vou fornecer alguns subsídios para respondermos juntos esta pergunta. Nós estamos em meio, eu já comentei isso em algumas lives, inclusive em algumas palestras, e vou retomar, porque isso é algo que está em andamento, está acontecendo. Nós estamos em meio a uma mudança de padrão de matéria. O nosso padrão de matéria planetária, digamos assim, está
sendo alterado de uma forma gradual. Isso tem a ver com o potencial de realização da matéria na nossa realidade. Então, nós estamos passando por esse processo de mudança de padrão de matéria, e é como se a matéria, a grosso modo, não vou entrar aqui nos aspectos mais técnicos, etc., porque isso tem a ver, inclusive, com a região no espaço em que o planeta Terra está passando e está acessando. Então isso é algo que envolve alguns conceitos técnicos para entender o porquê disso. Mas o que é importante para nós é entender que é como se a matéria física estivesse se tornando mais sensível, mais flexível à atividade do pensamento humano. Então a nossa matéria, por ela estar entrando em um processo de sutilização, nós, enquanto espíritos revestidos de matéria, estamos perdendo a contenção espiritual ou a contenção emocional. Nós estamos perdendo a contenção emocional. Isso quer dizer que nós estamos sendo levados a ficar muito mais sensíveis espiritualmente do que antes. E esse é um dos motivos pelos quais nós reencarnamos. Por que nós reencarnamos? Por que nós, enquanto espíritos, precisamos de um corpo? Você já fez essa pergunta? Por que você precisa de um corpo para se manifestar? Por que você não se manifesta de uma forma mais livre, sem corpo? Porque você não tem ainda, talvez, condição espiritual para lidar com você sem filtros. Ou seja, se você não conquistou um nível espiritual que lhe permite viver num estado de paz profunda internamente, num estado de completa serenidade, sem o corpo, que é um redutor de sensibilidade, que contém a tua intensidade, sem o corpo, você sentiria muito mais o teu caos emocional e seria muito mais difícil aprender. Então nós precisamos de um corpo, para quebrar a intensidade emocional, para quebrar a tendência a looping mental, para conseguirmos termos tempo para compreender as consequências das nossas escolhas. Então, no plano físico, há um tempo entre a ação e as consequências dessa ação. Por exemplo, no plano extrafísico, ou no plano espiritual, ou no plano astral, só muda o nome, mas é o mesmo plano. Nesse plano, pensamento já é ação. A manifestação no plano espiritual ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais rápida do que aqui. E é por isso que fica muito difícil aprender, porque nós não temos ainda um nível de paz espiritual suficiente para não precisarmos mais de um corpo físico. Mas nós iremos, aos poucos, avançando no nosso desenvolvimento, e chegará um momento que nós iremos sair da roda de Sansara, como os tibetanos colocam, como os budistas colocam, que é esse ciclo reencarnatório de repetição, né? Estamos reencarnando. No entanto, nós estamos diante de uma nova situação, que é esta sutilização do padrão de matéria planetário, que está nos levando a ficar muito mais sensíveis, tanto ao nosso caos emocional, ao nosso lado que precisa de compreensão, quanto às outras pessoas e, sobretudo, em relação a este plano extrafísico que coexiste com o nosso plano, que é povoado por uma população enorme de espíritos desencarnados. Isso quer dizer que você está ficando mais sensível, quer você aceite, quer não. Se você
não tiver um estado de serenidade razoável, você tenderá a ficar muito mais reativo do que antes. Porque isso quer dizer que você agora está sentindo mais o impacto das influências espirituais sem conseguir ter o processo cognitivo da origem ou da fonte dessa influência espiritual. Então, se você está se sentindo mais influenciado espiritualmente sem saber a origem, você tende a ficar mais reativo emocionalmente, o que dificulta o seu processo de aprendizado. Ou seja, essa transição planetária as pessoas confundem como uma mudança de consciência. A transição planetária, ela, em última instância, não implica em uma mudança de consciência. Não é uma mudança no nível de consciência, e sim no nível do padrão de matéria do planeta. Se você sair desta sala e ir para um outro ambiente aí na sua casa, você mudou enquanto ser, ou o que mudou foi o ambiente? Percebe a diferença? Então, se você sair de um ambiente para o outro, você vai sentir as diferenças daquele ambiente. Talvez o que mude é a temperatura, o que mude é o nível de ruído, o que mude é a intensidade da luz naquele ambiente. Mas você, enquanto consciência, você, enquanto pessoa, não mudou enquanto pessoa só porque você mudou de ambiente. Agora você está exposto a um novo ambiente, e conforme a qualidade daquele ambiente, você vai se sentir estimulado de uma forma e vai responder também de uma outra forma. Por exemplo, se você está na sua casa e agora você vai para a rua, então já é um ambiente completamente diferente. Mas você assim ainda é a mesma pessoa. Essa mudança no padrão da matéria e da própria realidade está nos deixando, isso nos interessa, muito mais sensíveis e muito mais expostos aos estímulos espirituais ou aos estímulos não materiais. Quando nós falamos de estímulos espirituais, que estamos mais sensíveis, eu não me refiro apenas às influências espirituais do plano espiritual sobre você ou de espíritos. Eu me refiro também aos seus próprios conteúdos espirituais internos e às influências espirituais de pessoas que estão aqui também com você, encarnado. Agora, se você não tem um certo centramento, um certo domínio das suas próprias emoções, estar exposto a uma situação em que há muito mais estímulos te incitando a agir, você aumenta a sua tendência de se desequilibrar. Então, nós estamos nos tornando mais intensos espiritualmente. Ou seja, você está ficando mais sensível às influências, às reações espirituais de pessoas encarnadas e também de pessoas desencarnadas. Como você também está mais sensível às suas próprias reações espirituais. Uma influência espiritual, ela pode ser definida como a geração de uma intenção ou julgamento revestida de intensidade emocional. Então, sempre que você gera uma intenção e reveste aquela intenção com potencial emocional, você então está emitindo uma influência espiritual na direção de alguma coisa, seja uma pessoa, seja um objeto, né? Quando você então produz uma intenção com uma certa intensidade emocional, do ponto de vista espiritual, você está agindo ou atuando na direção do foco da sua intenção, não é? O exemplo que eu sempre dou, que é bem pertinente, é considerarmos esse ambiente virtual, digital, das redes sociais. Então nós estamos aqui nas redes sociais, interagindo uns com os outros.
E estamos, boa parte do tempo, quando na interação com as redes sociais, nós estamos examinando conteúdos. Então você está analisando pessoas, analisando ideias, e nessas análises dificilmente você não emite um julgamento. Boa parte do tempo, tudo aquilo que você dedica a sua atenção recebe um julgamento de valor. E o treinamento, isso eu vou falar depois, e o treinamento para quem está imbuído de trilhar um caminho de desenvolvimento espiritual, um dos treinamentos que compõem a senda espiritual, a senda de desenvolvimento espiritual, é a habilidade de perceber as coisas sem emitir julgamentos. E isso é algo que deve ser trabalhado e corresponde a uma conquista, né? Então veja bem, da mesma forma, toda vez que você é incitado a reagir emocionalmente, você também está agindo espiritualmente. E essa ação espiritual, ela vai provocar impactos. Então, nas redes sociais é mais sério, porque aqui, tanto eu quanto você, se você está aqui hoje na live, você tem um perfil aqui nessa rede social, e se você tem um perfil aqui, você está compartilhando conteúdo. E esse conteúdo que tem a ver com você, se você tem fotos suas expostas aqui, se você tem fotos das suas atividades, essas fotos estão recebendo a atenção de muitas pessoas. De muitas pessoas que focalizam a atenção e projetam um julgamento, uma intenção revestida com potencial emocional. Quando você então produz uma intenção com uma certa intensidade emocional, do ponto de vista espiritual você está atuando naquela direção. E aquela pessoa espiritualmente recebe esse impacto. Seja um impacto positivo, seja um impacto negativo. Seja um impacto menos intenso ou um impacto mais intenso. E na maioria das vezes, essas ações espirituais surtem um impacto direto, né? Da mesma forma, toda vez que você é incitado a reagir de forma impulsiva por alguém ou por uma notícia, você reage também espiritualmente, e isso causa um impacto sobre você e sobre o objeto da sua reação. Agora, vamos analisar esse cenário da mesma forma, porém envolvendo alguém que não tenha mais corpo. Alguém que está gerando intenções ou reagindo na sua direção. Imagine alguém sem corpo, uma presença não material, que neste momento, vamos dar um exemplo, está emitindo na sua direção agressividade. Por alguma razão, este espírito desencarnado está com muita raiva de você e começa a emitir essa agressividade, essa raiva na sua direção. Ou seja, neste instante, sem você se dar conta, você está sendo atacado espiritualmente. Da mesma forma que quando você sente raiva de alguém, mesmo estando à distância, você está emitindo agressividade na direção daquela pessoa e espiritualmente você também está atacando aquela pessoa. E esses ataques, eles podem ser o suficiente para desequilibrar a sua energia, te desequilibrar emocionalmente por um tempo. Quando essas ações espirituais são planejadas, são arquitetadas com requinte e sofisticação de recursos, nós chamamos essas influências de magia espiritual. Então temos aí influências de alta complexidade
que podem lhe prender, lhe aprisionar num looping de ideia, num looping emocional que pode perdurar por um bom tempo. Por um bom tempo. Eu estou vendo aqui no chat, as pessoas já estão perguntando, seria um resgate kármico? Como nos defender desses espíritos? É isso que eu quero fomentar. Eu quero que vocês percebam o que eu estou colocando, e enquanto eu estou expondo essas possibilidades que são reais, notem que o que emerge em nós, até de uma forma instintiva, é pensar em como nos defender, pensar em como nos proteger espiritualmente. Então, será que realmente eu tenho que me proteger? Eu estou fomentando essa pergunta, então vamos com calma, que eu estou ainda compondo o contexto, né? E vamos apenas prestar atenção. É muito saudável ouvir com atenção, sem emitir juízos. Isso é bom para você absorver a informação sem deformações. Agora, como saber se você está respondendo a uma influência espiritual? Qual é o parâmetro que me mostra que eu estou sofrendo uma influência espiritual ou se eu estou sofrendo um ataque espiritual? Qual é o parâmetro que eu tenho que me diz? Muito simples. Primeiro, se você está emocionalmente bem e num dado momento, sem nenhum motivo ou causa aparente, o seu humor se altera. Então digamos que você estava bem, não tem que estar passando por isso. Então, este é o alerta. Este é o alerta que nós temos que considerar. Estava bem, agora estou mal, nada mudou no meu cenário, na minha experiência de vida. Eu preciso parar para então me observar e sair de alguma maneira deste padrão psicoespiritual ou deste padrão psicoemocional. Como estamos ficando cada vez mais sensíveis, nós estamos ficando mais instáveis emocionalmente porque nós estamos respondendo mais a essas influências espirituais e também a essas presenças. E é por isso que eu sempre digo, daqui para frente, mais algum tempo, estar em paz vai ser uma questão de sobrevivência. Porque a tendência é que nós fiquemos cada vez mais sensíveis espiritualmente. E muita sensibilidade espiritual sem equilíbrio para lidar gera muito mais desordem emocional do que ordem. Então isso é uma tendência que só vai se intensificar daqui para frente. E aqui tem algo muito interessante. Muitas vezes você está sentindo uma influência e o instinto interpreta, né, o instinto do corpo, você sente a influência e o teu instinto interpreta como ameaça um estímulo novo. Você sabe que o nosso instinto, ele tende a reagir a tudo aquilo que é novo, e tudo aquilo que é novo para o instinto é ameaça. Nem sempre aquilo que é novo é de fato uma ameaça, mas para o instinto, tudo e qualquer estímulo que seja novo, ele é decodificado como ameaça. Quer dizer que apenas tem um estímulo diferente e você está interpretando aquilo como ameaça. Quando então nós estamos, por exemplo, sentindo a emissão de agressividade por parte de alguém, seja por um espírito ou por uma pessoa, mas nós não temos a cognição da origem dessa agressividade que está sendo projetada na minha direção, nós vamos tender a ficar mal-humorados, e esse mau humor vem como resposta à reação indireta de que
estamos sendo ameaçados. E é por isso que então acontece, né, essa sensação de mau humor. E há uma coisa muito interessante, cada pessoa é em si um potencial de energia. Cada pessoa é um potencial de energia. Quando geramos uma influência espiritual ou reagimos espiritualmente, nós não estamos nem transmitindo ou recebendo energia de algo. O que acontece é uma indução ou uma imposição de padrão. E isso é muito interessante, que nos faz mudar o entendimento. Na verdade, em nenhum momento você perde energia ou recebe energia. Vou repetir. Em nenhum momento você perde energia ou recebe energia. Porque você é um potencial em si energético. O que acontece é que você muitas vezes sofre a imposição do padrão espiritual de alguém que configura a sua energia de uma forma e dá a impressão de você, naquele momento, quando está precisando usar a sua energia, de não ter energia ou de ter sofrido uma queda energética. Na verdade, o que aconteceu foi que a sua energia está configurada para um padrão específico que foi imposto, no caso, digamos assim, de um assédio espiritual. Quando alguém com boa vontade resolve induzir um padrão, não impor, mas induzir um padrão espiritual de mais ordem, a sua energia também se configura de uma forma mais ordenada e você se sente muito melhor. Mas em nenhum momento você está recebendo a energia de alguém ou perdendo a energia para alguém. Geralmente o que acontece é a indução ou a imposição de padrão sobre a sua energia. E a sensação de estar sendo vampirizado não é que você está realmente perdendo energia. Não é que alguém está drenando a sua energia. Na verdade, a sua energia está configurada para um padrão específico e você não consegue acessar a sua energia porque ela está configurada para agir de uma determinada forma. Mas ao passar do tempo, a sua energia tende a voltar para a configuração original e você então se sente de novo no seu estado ótimo. Como nós estamos imersos nessa dinâmica, é muito importante que tenhamos o hábito de parar para praticar o centramento interior. Quando você não está se sentindo bem, sem motivos, é fundamental praticar o centramento interior. A essência não é se defender ou entrar em oposição à investida ou ao ataque espiritual, caso seja deliberado. A ideia é harmonizar-se, porque quando você fortalece a ideia de ter que se proteger, quando você investe muita energia nesta ideia e você começa a ter a preocupação de ter que se proteger, de ter que se proteger espiritualmente, você assume um posicionamento semântico: tenho que me proteger espiritualmente. E este posicionamento semântico, ele se torna um posicionamento mental e comportamental que espiritualmente o faz conceber e direcionar a sua energia para o ímpeto de alguém lhe atacar. É como se você desse muita força para esse ataque. Vê se vocês conseguem perceber a lógica do que eu estou dizendo. Quando você se coloca numa posição de ter que se proteger espiritualmente, você está concebendo e você está nutrindo a ideia do ataque.
Então esta postura se torna a principal janela de oportunidade através da qual este ataque irá acontecer. Então essa foi uma das grandes compreensões que eu tive. Eu já tive o meu período, há muitos anos atrás, eu já tive a minha fase de me preocupar de me preocupar em ter que me proteger espiritualmente. Eu vivia acionando os meus escudos espirituais, que eu plasmava psiquicamente. Mas com o passar do tempo você vai ganhando maior refinamento na sua compreensão das coisas e você começa a entender que existem caminhos muito mais suaves e muito mais talvez adequados que te levam a ser muito mais eficientes no cuidado do seu viver. A ideia que eu estou aqui apresentando é que nós não precisamos nos proteger espiritualmente de absolutamente nada. E nós não devemos nos proteger. Nós precisamos nos tornar permeáveis. A permeabilidade espiritual, sim, ela é muito importante. O que é ser permeável? O que é ser permeável? Ser permeável é as coisas passam por você e você não retém. Neste exato momento, as ondas da BBC de Londres, as ondas, não é, eletromagnéticas, as ondas... Então, o que eu quero apresentar e fortalecer aqui com você é o conceito de permeabilidade espiritual. Então há duas situações. Uma de ordem prática e a outra envolvendo postura. Para quem fez o meu workshop recentemente sobre o poder realizador, eu falei muito dessa questão do posicionamento semântico. A pergunta agora é: como praticar a permeabilidade espiritual na vida prática? Então, preste atenção nessas dicas. Eu sei que é difícil, porque as pessoas elas introjetam e ficam com essa ideia tão arraigada de proteção espiritual que elas não conseguem rever essa perspectiva que elas mesmas se colocaram. Para você praticar a permeabilidade espiritual na vida prática, você precisa aprender a minimizar julgamentos. Porque no momento que você julga alguma coisa, você está deixando de ser permeável. Não se vitimizar, não reagir emocionalmente de forma impulsiva e aprender a arte de ser cada vez mais neutro na sua interação com o mundo. Na neutralidade, você consegue permear o ambiente. Se você entra no ambiente, se você está no ambiente e você sente que o ambiente está carregado, está pesado, se você só sente a pressão espiritual, mas você não emite o julgamento, você está permeando aquilo. Agora, se você diz, nossa, como está pesado aqui, não, você agora já está se abrindo para que aquela carga tenha acesso a você. Isso é uma arte, não é nem difícil e nem fácil. Vai requerer um comprometimento e você terá que começar em algum momento da sua vida. Por mais desafiador que seja. Você terá que começar. Não tem outra maneira. Agora, como lidar com isso? Quando você percebe que está havendo um ataque. Como lidar com este ataque sem contra-atacar, sem se defender ou se proteger? Qual a melhor forma de lidar com um ataque espiritual? Digamos que você está bem, de repente te vê uma angústia, você está ficando mal-humorado, está sentindo uma série de reações no teu corpo, um peso enorme. Como responder? Como lidar com essa situação de ataque sem contra-atacar, sem se defender e sem se proteger? Na prática, quando você gera uma oposição
diante da percepção de um ataque, você reforça ainda mais o ataque. Por exemplo, se houver uma presença no material emitindo raiva na sua direção, se você ficar com mais raiva e assumir uma postura de contra-atacar, você está aumentando o seu sinergismo com aquele que é o emissor da agressividade ou do ataque. Então, nesses momentos, você precisa parar e focar a atenção em você, buscando a sua restauração. Você vai restaurar o seu estado. Veja bem o que eu estou explicando. Você então, nesse processo de restauração, você para, respira fundo e tenta buscar uma memória em que você se sentiu muito bem. Tenta lembrar de um momento em que você estava muito feliz sozinho, para você não vincular o seu momento de paz a alguém que está fora. Então tenta lembrar de uma situação, digamos que você se recorda de ter estado no alto de uma montanha, ali sozinho, e ali você parou, contemplou a natureza e se sentiu plenamente bem. Então digamos que essa seja a memória. E você então lembra dessa memória de estar bem consigo próprio. Quando você sente esse carinho por essa memória, deixa esse carinho fluir para fora, como se você fosse assumir o seu ambiente com esta energia, mas sem mirar em alguém, apenas compartilhando com o ambiente. No momento em que você faz isso, se tiver alguém por perto, esse carinho vai acalmar. Se for alguém mal intencionado, essa pessoa se alimenta do seu medo e da sua raiva. Você perde a aderência com ela. E isso te dá um certo isolamento no seu carinho de quem não tem carinho por você. A ideia é essa. Quando você faz isso, você cria um isolamento do seu próprio carinho de quem não tem carinho por você naquele instante. Isso corta a influência. E isso não é defesa, é postura saudável. Em nenhum momento a ênfase foi dada em contra-atacar, se defender ou se proteger. A ênfase foi dada em apenas restaurar o seu estado. E esse estado, essa restauração, só depende de você. E este ato de buscar esta autorrestauração por si só vai fazer com que você perca a aderência com quem quer que seja que está te agredindo espiritualmente. Então você simplesmente emana esse carinho para o ambiente. É como se você estivesse assumindo o seu ambiente com o seu carinho. Isso faz com que você se reafirme espiritualmente na sua condição de bem-estar e, de modo indireto, reverbera em todos que ali estejam. E quem está ali com uma postura de te atacar, vai se acalmar, ou vai apagar, ou vai se afastar, porque o seu campo de carinho não tem ressonância com o campo de raiva. Então em nenhum momento você se protegeu espiritualmente. Em nenhum momento você contra-atacou. Em nenhum momento você se defendeu. Você apenas focou a sua atenção em você. E essa é uma das chaves mais importantes para quem está empenhado no seu autodesenvolvimento. Então, a resposta para a pergunta da live de hoje: você precisa de proteção espiritual? Não, você não precisa de proteção espiritual. O que você precisa é se tornar mais permeável na sua vida, é conquistar um nível maior de neutralidade para se tornar mais permeável ao mundo, e você precisa se permitir
ter momentos de autorrestauração. Se tornar permeável espiritualmente na nossa vida, no nosso dia a dia, através da neutralidade. E sempre quando eu coloco neutralidade, porque o assunto neutralidade ele é um tema recorrente na minha abordagem, sempre quando eu falo de neutralidade, eu sempre lembro que neutralidade não é algo reativo, não tem nada a ver com as posturas reativas tais como alienação, não tem nada a ver com indiferença, não tem nada a ver com omissão, não tem nada a ver com negação, e muito menos anestesia emocional. Neutralidade é uma postura atenta em que você mais observa e menos absorve. Então você está aberto para interagir, você está atento, você está sensível àquele momento, mas você está permeável. Talvez seja isso que Jesus estava propondo quando ele disse: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Essa postura de maior permeabilidade espiritual na nossa vida prática, por si só, aos poucos, se torna um status que fará com que você inclusive se torne permeável aos ataques espirituais. Mas se em algum momento você perceber que pontualmente você está sentindo uma investida muito forte sobre você, então pare, não contra-ataca, não se oponha, não se defenda, não se proteja, não reforce a brecha que justifica o ataque, apenas foque em você, busca a tua paz, busca o teu estado de bem, lembra, retrocede no tempo e lembre-se de como é estar muito bem, sozinho principalmente. Lembre de um momento em que você se sentiu muito bem e entra naquela energia e vai restaurando o seu estado, e quando você recobrar esse estado de bem-estar, emane, compartilhe com o ambiente. Você não está compartilhando com a intenção de ajudar alguém que está ali. Você está apenas assumindo o seu ambiente com esse estado. Isso vai te fazer muito bem e vai romper com a aderência espiritual com aquela ou com aqueles que estavam ali te atacando. E muitas vezes, espíritos que estão te atacando recorrentemente, seja por que motivo for, ao perceber que você, em momentos de ataque, para se restaurar e emanar carinho, se sentem tocados, e pode ser a gota d'água para que uma entidade dessa reflita e mude a sua postura. Então, é isso que eu levo para a minha vida prática já há muitos anos. Eu deixei de ser um guerreiro. Eu abri mão das armas de ataque, de oposição. E em vez disso, eu fomento a minha consciência e reforço em mim o meu parâmetro do que vem a ser bem-estar. Do que vem a ser bem-estar. Então, ponderem sobre isso. Não é? Quando alguém chegar para você e impor a ideia de que você tem que se proteger espiritualmente, você tem que se defender, porque senão vai acontecer isso, isso e isso, não se deixe se impressionar. Não se deixe impressionar. A sua vida é sua. Você é de você. E nesses anos todos, são quase 30 anos, né, mergulhado nesses estudos, nesses anos todos, foi um dos maiores insights que eu tive na prática, foi
o de exercitar a permeabilidade espiritual e de buscar a minha restauração espiritual quando for necessário. É claro, haverá momentos que você terá que parar para se restaurar, não é? E não se preocupem com essa ideia de ataque espiritual como se fosse uma coisa muito complicada, um evento raro. Não, os ataques espirituais acontecem o tempo todo. Você mesmo ataca um monte de gente sem perceber. Você se torna exatamente como um assediador espiritual quando você sente raiva de alguém à distância, ou quando você está dirigindo o seu carro e no momento em que alguém te deu uma fechada, você ali naqueles poucos minutos ou poucos segundos que veio aquele ódio em relação àquela pessoa, naquele momento você atacou espiritualmente aquela pessoa. Então não fiquem com medo, porque eu não quero receber ataque, porque isso é parte da vida, é parte da dinâmica, não é? Da nossa dinâmica reencarnatória e do nível de consciência que nós estamos. Chegará um momento que nós vamos superar esse estado e não iremos mais atacar e estaremos além desse conceito de ataque e defesa. Isso é um processo. Mas o fundamento é que você pode começar isso agora. Você pode começar a mudar a sua postura. É uma escolha. É uma mudança de posicionamento semântico. Se abdique desses termos e é uma mudança de postura. Você muda a sua postura, né, o seu posicionamento interior, e você muda o teu comportamento. E essa é a ideia. Tudo bem? Então, pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live de hoje. Foi um prazer ter compartilhado essas informações, coisas que eu vivo, coisas que eu venho investigando há muitos anos. Na minha época não teve ninguém para me fornecer essa chave. Vocês estão tendo aqui, por mérito, alguém para compartilhar uma chave que vai lhe poupar muitos problemas e muitas complicações, tenho certeza disso. E aproveitando o finalzinho aqui da nossa live, nós iremos ter a segunda edição do nosso workshop, o Poder Realizador, que foi um sucesso absoluto. E como muitas pessoas estão pedindo, não é, esse workshop, nós resolvemos lançar uma segunda edição do workshop, que vai acontecer no dia 17 agora de setembro, que vai ser também no sábado, das 13 às 18 horas. Então vão ser aí 6 horas de muito conteúdo, de muitas práticas. As pessoas que fizeram viram o quão potentes são essas práticas que eu ensino. Então você que não fez o workshop, que tem a intenção de fazer, que quer aprender como manifestar os teus sonhos em realidade, como tornar os seus pensamentos realidade para mudar a sua vida, esse workshop é para você. Então, para os interessados, depois cliquem aqui no link da bio, que a nossa equipe vai lhe atender com todo carinho e te explicar como proceder. É importante lembrar que são vagas limitadas e as vagas elas se esgotam muito rapidamente. Então, para quem sentiu o chamado, tem a intenção de fazer, mergulhar nesse universo de informações muito importantes, cliquem depois no meu link aqui na bio para falar com a nossa equipe. No dia 29 de outubro, nós vamos ter uma nova edição também da Hiperincursão DNA 1, que é uma imersão espiritual envolvendo transe espiritual para provocar a sua transformação. E no dia 5 de novembro nós vamos ter a edição da Hiperincursão DNA 2, que é também uma imersão espiritual envolvendo transe espiritual, porém trabalhando as forças primitivas de base da nossa constituição, trabalhando o nosso animal de poder, que é a dimensão em nós que cuida dos caminhos da matéria. Então, para você que tem a intenção de fazer a hiperincursão, depois também clique no link, fale com a nossa equipe. E no dia 21 de outubro eu estarei dando uma palestra no congresso da Physioquantic, envolvendo terapias quânticas. Vai ser um congresso, não é, muito importante, né, muito grande, com vários outros palestrantes. Então, para você que tem interesse em participar da Physioquantic em outubro, dia 21 e 22, clique também no link para obter mais informações.
Pessoal do Sul, aguarde, estaremos também em novembro para as novas edições de Hipercursão aí no Sul. Pessoal, a Ju da equipe está postando aqui algumas informações no chat, então maiores informações, clique lá no link, se inscreva, estaremos juntos no dia 17 de setembro para a segunda edição do workshop Poder Realizador. Eu tenho certeza que esse workshop vai ser um divisor de águas para a sua vida, para a sua mudança. Tudo bem? Um grande abraço, uma ótima noite a todos e até a nossa próxima live.